Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Pensando em adaptações que são muito simples, mas que eu realmente não entendo até hoje porque que são rechaçadas por escolas, por professores, podem ser, inclusive, no estilo assim. Eu, enquanto pessoa com TDAH, eu tenho dificuldade não apenas para ler textos longos, mas para também formular uma resposta muito longa, o texto corrido. Sim. Mas eu sei toda a matéria. Por que eu não posso responder no formato de tópicos, por exemplo? Por que eu não posso Não falar? é aceito. Não é aceito. Por que a minha avaliação tem que ser escrita? Exato. Você entende? Então, assim, são coisas muito simples, mas que quando são levadas por pais ou profissionais, agora eu estou pegando também a parte da equipe multidisciplinar, né? Pensando numa psicóloga que acompanhe uma criança com TDAH e vá na escola levando sugestões. Uma das sugestões pode ser essa. Os profissionais da escola tendem a arregalar um olho, olhar para aquela profissional meio que essa pessoa é louca. Ela não está percebendo que isso aqui é uma escola? Como assim? Porque vem novamente a coisa do aquele aluno vai ser privilegiado. Aí o que acontece? A nota baixa pode estar vindo não porque o aluno não saiba, mas ele está com uma dificuldade muito grande no encadeamento de ideias para conseguir sintetizar e colocar ali naquele espaço. Porque tem outros também que a ideia vem vindo numa velocidade tão grande Sim. que a escrita não acompanha, aí vira aquele texto sem pontuação, aquele texto enorme, e aí quando o aluno recebe um monte de caneta vermelha em cima, mas por que será que esse aluno está escrevendo desse jeito? Ela ficou até, sem palavras. Eu estou pensando no processo de avaliação em si, porque a gente dá muito, inclusive aqui no Brasil, a gente dá muito valor à prova. Você está entendendo? Gente, será que aquele aluno, ele fica lá, ele tem fica aluno que é ruim de prova. dias. Então, ele fica 30 dias ali naquela sala de aula. Ele tem um dia de avaliação. Aquele um dia de avaliação vale os 30 dias que ele fica numa sala de aula? Tinha que ser quebrado isso daí. Precisava. Eu vou falar uma coisa de mim também. Quando eu estava na UNB, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu tive um professor que ele passava uma resenha toda semana. A aula dele, a última era segunda e quinta. Então, quinta-feira ele passava o livro para você ler aquelas 20, 30 páginas e fazer uma resenha para segunda. E eram 10 resenhas. E isso valia 50% da nota. Os outros 50% eram 2 provas. Eu falei, pronto, lascou. Se eu não tirar 10 nas outras 2, eu não vou conseguir fazer resenha nenhuma. Quando chegou na segunda, que eu não consegui fazer de jeito nenhum, eu já me conhecia, na terceira semana eu falei, professor, olha só, eu tô com muita dificuldade e eu não vou conseguir passar na sua matéria. E por quê? Porque, você tá passando isso daqui toda semana, eu não dou conta. Ler, analisar, fazer resenha disso daqui de 20, 30 páginas, daqueles textos horrorosos da Universidade de Brasília, que é um copyright 78, tipo, os negócios, um livro mofado, uns xerox, assim, não dá. Aí eu falei, professor, não tô dando conta. Aí ele falou, beleza, eu vou pensar e vou trazer uma sugestão na próxima aula. Não foi nem a solução, a sugestão. Qual que foi a sugestão dele? Você vai fazer as 2 provas e você vai pegar um texto, 20 páginas. E aí eu quero que você faça um trabalho sobre isso. E vai valer os outros 50%. Eu tirei ali na minha nota 7, tirei uma nota boazinha nas outras 2 provas, beleza, eram 3 avaliações. Então, ele pegou um texto que ele achou que era o mais importante do conteúdo todo e falou, beleza, você vai fazer um trabalho até o final do semestre sobre esse texto, essas 20 páginas. Você tem 2, 3 meses pela frente de fazer isso. Fiz, entreguei para ele direitinho, tirei uns 7, 8, foi uma nota boa. E nas outras provas... Então, cara, isso dá para fazer uma adaptação. Com certeza. Porque a prova eu também precisei estudar para a prova. Mas eu estudava de outra forma, li um resumo, mas não tinha que ler tudo aquele texto horroroso. Eu vou antes. Por que tem que ter prova? Você consegue fazer a avaliação do aluno, você pode fazer uma autoavaliação, o próprio aluno se avaliar. Pode fazer avaliação aos pares. Você pode fazer, mas como que eu vou identificar que aquele meu aluno sabe aquele conteúdo, né? Outra coisa que o Brasil dá muito valor somente à questão de conteúdo, né?
Enfim, porque às vezes, nem sempre um aluno que é bom conteudista é um aluno que ele aprendeu. Às vezes ele é só um bom memorizador. Ele sai da prova e ele não sabe nada. Você tá entendendo? Quando saí da prova, não lembrava demais. Eles perguntavam, o que você respondeu na questão 3? Cara, eu não sei. Não pode respirar. Que prova foi essa que eu fiz hoje? Ele tá memorizando, é aquilo ali. Se ele tropeçar, entendeu? Ele esqueceu. E aí, então, um problema sistêmico. Pois é, aquela coisa, né? Evoluímos, mas parece que estamos muitas décadas atrás. Porque, na verdade, não se ensina o aluno a pensar. E por que eu digo isso, né? Com tanta ênfase, e é com ênfase mesmo. Eu digo que não se ensina o aluno a pensar porque os alunos que estão pensando fora da caixa e têm um senso, né, uma análise crítica, quando questionam algo que está além, digamos assim, do conteúdo programático para aquela aula, são podados, tesourados. Aí eu já puxo lá, assim, eu sei que a gente está falando de TDAH, mas existem pessoas com TDAH que também são superdotadas. Ela vai eu de novo. É podado. Sim. A pessoa vai desencantar, porque o que é o processo de aprendizagem, a gente for pensar, né? O processo de aprendizagem, eu vou citar Rubem Alves, é você fazer o aluno enxergar o mundo. Exato. E quando abrir-se para o mundo. Pois é, e quando o aluno está querendo, de fato, enxergar o mundo e a única coisa com a qual ele se depara é com uma coisa engessada. E aí, gente, olha, conhece Pink Floyd? Conheço. Claro. Sim. Sabe a música emblemática dele, né? We Don't Need Education. Brick in the Wall. Isso. Tem tudo a ver com isso aqui. E eu sempre super me identifiquei com o Pink Floyd, especificamente com aquela música. Só que assim, eu saía cantando sem muitas reflexões. E hoje em dia eu entendo por quê. Porque, de fato, eu tenho inúmeras críticas ao modelo que até hoje persiste. O vídeo daquela música, além da música, né? Se a gente for olhar o vídeo... Sim. Vocês já viram o vídeo? Você já viu o vídeo? Eu já vi, há muito tempo atrás. Linha de produção. Um professor gritando com uma régua. Parecia até uma palmatória. Sim. Né? Porque a música foi feita na época que não existia palmatória. Os alunos todos com aquele uniformezinho, assim, tudo igualzinho. E eles andando assim, que nem robô, numa esteira, como se fosse realmente uma linha de produção. Até um belo momento em que todos eles se revoltam e começam a questionar, né? E aí a letra vai falando isso. Uma das partes é que eles não precisam desse tipo de controle. Assim, Por quê? Sabe, por que esse entendimento de que o aprendizado só pode ser permeado por isso? Porque sabe o que eu observo, Dayana? Assim, a impressão que eu tenho é que existe muita desconfiança. E aí vai mexer com o ego do professor mas se eu fizer uma proposta como essa que a Day está sugerindo, de pares ou de não sei o quê, mas vai que essa pessoa aí tá me enrolando, aí é algo assim, começar a duvidar do algo laudo. que diz muito mais sobre o professor do que sobre o aluno. Porque aí começa a coisa da perseguição, do estão tentando... Gente, não! Sim. Não! Então, a figura do professor é essencial. E aí o aluno começa... Aí o que começa a acontecer? Aluno colando. Muito. Não estou aprendendo. É um sistema engessado, focado em provas. A média é 7. Eu tenho que passar. Como eu não consigo aprender de nenhuma maneira, o professor não tem didática, eu não tenho aula particular, estou sozinho aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para subir minha nota, para sair do 0. Ou seja, o pensamento de não vou dar novas formas de avaliação, não, porque podem tentar me enrolar, acaba gerando o quê? A enrolação total. Porque aí a pessoa está fazendo porque a cola já não professor de besta. De besta, exatamente.